Candidato Davis, prefeito, muito bom dia para você. Bom dia, professor Valtuir, bom dia, professor Lucas, bom dia, Divino Magalhães, e um bom dia muito especial a todos os ouvintes da Rádio Alternativa. É um prazer grande estar aqui para a gente discutir o nosso plano de governo, mostrar, relembrar muito do que fizemos e também as propostas para uma próxima gestão. Então, quero parabenizar a iniciativa da Alternativa por essa rodada de entrevistas. É importante para o eleitor conhecer bem as nossas propostas, mas eu acredito que é um momento ímpar para que as pessoas prestem bastante atenção no conteúdo, nas propostas, porque o voto ele é muito importante. Nós, uma gestão planejada, dentro de 4 anos, apesar das crises, se for planejado e tiver competência, as coisas acontecem, viu, professor? Muito bem, candidato prefeito Davis Soares, eu vou começar com a seguinte pergunta. Lá na linha B das ações prioritárias de saúde, fala-se de convênios para o setor privado e filantrópico, né? E aí tem uma questão que seja resgatar a filantropia da Santa Casa. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que significa essa questão de resgatar a filantropia do hospital, da Associação Popular de Saúde, que nós conhecemos como Santa Casa do Povo. Então, professor Valtuir, existe a Santa Casa hoje ela está quase inviabilizada, porque ela perdeu a filantropia, por falta de prestação de contas de recursos recebidos, e essa filantropia é exigência básica do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, como o CNES também, por falta de prestação de contas, a Santa Casa perdeu, e isso inviabiliza, proíbe o repasse de recursos, recursos federais, estaduais, destinados para entidades de saúde filantrópicas. Então, eu coloquei isso porque, e também o município, hoje, não sei se foi resolvido, hoje a gente está impedido de repassar recursos para a Santa Casa porque eles estão com a certidão trabalhista negativa. Então, a regularidade fiscal ela é fundamental para que a Santa Casa seja de fato resgatada. Nós repassamos quase 400 mil do dinheiro que veio especificamente para a Covid, depois nós repassamos mais 100 mil à Santa Casa, mas a Santa Casa ela só se viabilizará e voltará ao funcionamento normal se ela se regularizar, resolver a questão das certidões e a prestação de contas. Então, eu até disse ao pessoal lá para poder aproveitar esse momento de recursos da pandemia e buscar essa solução. É lógico que isso eu coloquei aqui mais para estar fazendo um alerta da nossa preocupação, porque isso não compete ao município, na verdade, Isso é de responsabilidade da diretoria da Santa Casa. Mas eu só para reforçar que eu sempre estive aberto ao diálogo, conversando, mas a questão da Santa Casa passa pela sua organização interna. 7h20, professor Lucas. Davis, no seu plano de governo, no tópico Mais Moradias, no plano de governo menciona-se que um dos objetivos é construir 500 moradias para as famílias sem teto. E aí, no plano de governo, menciona-se que o meio de construção dessas casas será através de recursos do governo federal e estadual. Porém, nas duas esferas, nós sabemos que temos governo conservador e neoliberal. A minha pergunta é, como conseguir recursos para a construção dessas casas se a política estadual e federal é a política do Estado mínimo? Professor, eu acredito que a questão do Estado mínimo, ele
ele está mais vinculado à questão macroeconômica. Eu não vejo que nenhum governo coloque, né, essa questão ideológica, tanto de esquerda ou de direita, num setor tão essencial que é moradia. É lógico que tinha o Minha Casa Minha Vida, né? E aí ficou até há poucos dias atrás que o governo federal definiu o programa de moradia dele, me parece que é o Casa Amarela, né? Verde e Amarela. Verde e Amarela. É o Casa Verde e Amarela. Então eu acredito que o governo Bolsonaro, o governo Caiado, eles devem, né, investir, porque eles se preocupam com a reeleição deles, não é verdade? E se eles querem ser reeleitos, eles precisam de investir em moradia, porque nós temos aqui um déficit de moradia. Nós construímos ou procuramos mecanismo de construir e entregar mais de 300 casas aqui já para Itapuranga. Fizemos doação de 94 lotes, temos 230 lotes no Morada Nova ali, lotes particulares, esperando o governo federal liberar os recursos. Tem 500 famílias cadastradas e essas casas serão financiadas, vai ter uma prestação aí de 300 a 400 reais. Mas eu acredito que o governo ele vai ter essa sensibilidade, né, os governos, porque na política de moradia, professor, sempre funcionou assim: o município entra com os lotes, o governo estadual e federal entram com recursos para poder construir, porque o município não tem dinheiro para poder entregar a casa pronta para as pessoas. Divino Ribeiro, Magalhães? Candidato, eu ainda volto ao tópico saúde. É bom que o senhor explore bem o saúde, porque acho que é um clamor da sociedade, é um clamor da sociedade nesse quesito. O tópico saúde 1.1.1, nas suas letras D e F, que eu vou tentar fazer a pergunta em cima deles. O senhor fala de instalar ar-condicionado em todas as áreas de internação do Hospital Municipal de Itapuranga. É um ponto interessante. Eu acho que é mais do que justo, até pela questão do calor que aplaca na nossa região. Mas sabemos que a questão da energia elétrica deu problema até para instalar um raio-x mais novo que foi adquirido no município recentemente. Como o senhor fará para que esses ares condicionados sejam todos instalados sem dar problemas na questão da energia elétrica? Vai ser renovada a rede elétrica para o Hospital Municipal? No ponto F está o seguinte: fazer concurso para agentes comunitários para assistir às áreas descobertas. Mas aqui, pelo que se vê, está havendo uma incongruência, porque o concurso que está rodando agora já busca por essa realização de concursos nessa área. Eu queria que o senhor explicasse esses dois pontos. Então, Divino, é importante o que você levantou aí. Realmente nós temos problemas sérios de energia, e tanto é que nós adquirimos um aparelho raio-x, salvo engano, em 2018, no início, e implantamos, né, instalamos o raio-x novo, e nós ficamos, ligamos ele queimou, aí a empresa veio dar manutenção e nos advertiu: olha, vocês têm que resolver o problema de energia, porque se ligar e queimar novamente o aparelho, aí ele perde a garantia, nós não assumimos mais, porque o problema é a energia, não é nenhum problema no aparelho. Mas graças a Deus, Divino, assim, com muita persistência, nós vimos aí no início do governo Caiado uma briga muito dura aí com a Enel. Eu não sei qual seria o interesse, porque hoje não se fala mais nisso, né? Brigaram,
E aí quietaram todo mundo, né? Eu, assim, não estou aqui defendendo a privatização ou não, absolutamente. Só que criou uma celeuma aí em cima do negócio que me parece que tinha outras intenções. E isso acabou atrapalhando a nossa interlocução com a Enel. Eles se fecharam e tal, mas com muita luta eu consegui abrir as portas da Enel, consegui aprovar um projeto para construir uma subestação de energia para o hospital municipal e trocamos toda a fiação, né, do hospital municipal, porque não comportava os aparelhos. Então, Divino, hoje nós temos energia suficiente no hospital municipal para a gente instalar essas melhorias. Para funcionar os respiradores que nós compramos, para combater a pandemia, para funcionar o aparelho de raio-x novo e outros equipamentos. Inclusive também está sendo adquirido um motor, um gerador de energia também, no caso de queda de energia, para a gente não ter... De repente está se fazendo uma cirurgia lá, nós temos queda de energia. Então o gerador é justamente para isso. Então, isso está resolvido. Hoje nós temos uma subestação do Hospital Municipal que gera a energia necessária e com a reserva para que a gente possa instalar ar-condicionado e outros equipamentos no Hospital Municipal. Em relação ao concurso, é mais uma questão mesmo, né, da gente ratificar, né, Divino, porque quando nós estávamos elaborando o plano de governo, mais no início do ano, ainda estava aquela demanda, né? Vai ter concurso, não vai ter concurso, porque em função da Lei 173 federal, que proibia a realização de novos concursos, o TCM também, aguardando o TCM da parecer, mas nesse meio prazo foi importante que teve uma decisão judicial determinando a realização do concurso. Então, mais uma questão mesmo de ratificar o concurso que será realizado no dia 13 de dezembro. Professor Lucas. Tudo bem, Valfir. Davis, eu vou para o tópico agora, né, a pauta da educação. Vou pensar primeiro a educação a nível superior. Sim. No plano de governo, fala que uma das prioridades é a manutenção da UEG em Itapuranga. A UEG ela passa por um momento muito delicado, com possibilidade de fechamento em Itapuranga para o final de 2022. Porém, nós sabemos que a UEG ela é vinculada ao Estado, impossibilitando que a política municipal ela tenha condições de interferir efetivamente na manutenção da unidade universitária em Itapuranga. Nesse sentido, Davis, como você acredita que poderá atuar para manter a UEG aqui em Itapuranga? Professor, a UEG ela é fundamental para Itapuranga. Eu quero até mencionar aqui que o governo Caiado ele está comemorando o IDEB, né, de Goiás, que me parece que é um dos melhores do Brasil, né? Então, e nós temos que lembrar o governador que a UEG ela foi responsável pela graduação de 30 mil pessoas, se eu tiver errado, 30 mil professores, se eu tiver errado aqui, o professor Valtuir pode me corrigir. Então, a UEG ela é muito importante para Goiás, e a prova está aí. Se nós estamos colhendo os frutos, né, das melhorias, da qualidade na educação do estado de Goiás, nós devemos muito isso à UEG. Agora, eu tenho que deixar claro também que eu acho que são movimentos políticos, né? Eu acho que quando a gente e o governo, todo governo, ele tem medo e ele tem que escutar a pressão popular, porque o município não tem condições, professor Lucas, de ajudar na manutenção, né? Botar dinheiro para poder manter a UEG, mesmo porque
A nossa responsabilidade é com a primeira fase do ensino fundamental, com a educação infantil e do 1º ao 5º ano. Então, mas a gente pode pressionar. Nós precisamos, se hoje eu sou formado em letras, me formei em 96 pela UEG, o Maurinho, que é o nosso vice, é formado em História, depois fez Direito, e eu até aproveitei como portador de diploma quando estava trabalhando em Goiânia, requeri uma vaga na faculdade em Anhanguera para Direito e fiz um ano de Direito na faculdade em Anhanguera. Tá, mas tudo bem, pode ser que nós não temos mais alunos para letras, para história, para geografia, mas nós podemos criar outros cursos na UEG de Itaporanga. Como, por exemplo, Direito, a gente manda para Rubiataba aqui mais de 100 alunos, né, todos os dias, no período normal, né, agora na pandemia não tá indo, mas a gente manda esses alunos para lá. A questão de agronomia, enfermagem, a gente está tendo dificuldade nesse momento de pandemia para arrumar enfermeiros para trabalhar na saúde. A questão de cursos técnicos também, que é fundamental. A gente está caminhando, já se fala isso já há quase 20 anos, da importância de qualificação de mão de obra. E nós temos aí a UEG, que nós podemos trabalhar nesse sentido, a criação de cursos técnicos também na UEG. Então, é nesse sentido, o trabalho, a importância da gente mencionar isso no plano de governo, a gente começar a mobilizar a nossa comunidade, a população itaporanguense, os municípios vizinhos também que dependem da UEG daqui de Itaporanga, e fazer uma resistência para que a nossa UEG não seja fechada. Divino Magalhães? Candidato Davi, eu ainda volto ao tema saúde, para explorar mesmo. Na letra H do item saúde, o senhor fala da reinstalação do laboratório público para Itapuranga. Como se daria isso e onde seria instalado esse laboratório e qual o tamanho desse laboratório? Só para ficar bem claro para a população. E quando o senhor fala que a dificuldade de encontrar, eu vou fazer sempre duas perguntas em cima de uma, então não precisa responder. O senhor fala da dificuldade para encontrar pessoas capacitadas na questão da enfermagem. Aí eu volto, lá no concurso, o senhor não fala sobre concurso para enfermeiros. E a gente sabe que Itaporanga tem mais ou menos, eu fiz umas contas aqui, olhando pelo site do município, 25 enfermeiros. O que a gente vê só tem um concursado. Por que não concursar esse pessoal da saúde para que eles tenham mais estabilidade e dignidade no trabalho? Então, Divino, é importante você dizer isso, e a gestão nossa ela é muito transparente, a minha fala é sempre muito transparente. A gente não faz concurso, eu, por exemplo, não estou fazendo concurso na saúde por uma questão de ajuste fiscal. Se a gente fizer concurso na saúde, nós vamos gastar acima de 60%, vai aparecer no índice lá, com gasto com o pessoal acima de 60%. E aí inviabiliza, né, negativo o município para fazer convênios. Isso é uma realidade que existe hoje, porque nós já gastamos, só que como o sistema de contratação por credenciamento, o Tribunal de Contas não computa o pagamento dos profissionais de saúde no gasto com o pessoal, Divino. Isso é tapar o sol com a peneira, entendeu? Então, como que nós vamos solucionar isso? Nós temos que solucionar isso com o Pacto Federativo. O dinheiro está muito concentrado no governo federal. O dinheiro precisa chegar aqui no município, porque é aqui no município que o cidadão precisa dos serviços públicos na área de saúde, educação principalmente, mas o dinheiro está muito concentrado no governo federal. E a gente espera que na reforma tributária
isso realmente possa mudar. O município possa ter mais recursos, porque aí sim, Divino, aí tendo mais recursos, aí nós poderemos realizar concurso público na saúde, mas é em função disso. Se a gente fizer concurso para a saúde, nós teremos um gasto acima de 60% com o pessoal e o município fica sem sem certidão para poder fazer os convênios. E em relação a reimplantar o laboratório municipal, acho que é isso mesmo que você está falando. Veja bem, Divino, nós temos uma casa ali do lado que eu adquiri aquela casa na outra gestão para poder implantar o laboratório municipal. Então já tem aquela casa, tem o projeto pronto. Eu acabei recuando nisso em função do convênio com a Santa Casa, porque tem um laboratório. É mais em conta para o município fazer o convênio com a Santa Casa, porque ajuda, bota mais dinheiro para ajudar a Santa Casa, e o custo, né, que a gente teria para manter o laboratório, a gente repassa com mais exames para a Santa Casa para poder ajudar. Mas a minha preocupação na reimplantação do laboratório municipal, e é bom dizer que na outra gestão, em 2012, eu adquiri a casa, deixei o projeto pronto para adequar o laboratório, a casa, e deixei o dinheiro na conta com um convênio com o governo federal para poder fazer isso. E aí não foi feito nada disso pela administração passada e alguns equipamentos que tinham no laboratório desapareceram e acabou o laboratório municipal. Então, a minha preocupação de reimplantar o laboratório municipal é porque o futuro da Santa Casa é incerto, né? A gente lamenta dizer isso, mas o futuro é incerto. Então, a gente não pode deixar de assistir, né, as pessoas que precisam de exames aqui no Hospital Municipal, na Saúde Municipal. Então, nós temos a casa que pode sempre ser adequada e colocar o laboratório, e tem também uma área aos fundos lá do Hospital Municipal que pode também ser construído o laboratório. O tamanho, Divino, os profissionais, a gente tem que conversar com técnicos, eu te confesso que isso a gente precisa de ter a orientação técnica para ver a estrutura, mas o tamanho será o necessário para atender a nossa demanda. Candidato Davis, vamos mudar, agora vamos falar de agricultura e pecuária, né? Chamou minha atenção lá na linha I, fala de criar a indústria de manteiga de leite e pasteurização, né? Deu-se a entender no plano, Davis, que o município vai criar essa indústria de manteiga e de leite, né? Evidentemente porque Itaporanga é um grande hoje produtor de leite para o município, né? Como será essa questão diante dessa realidade, inclusive que o senhor tem falado aqui? Professor, olha, a agricultura familiar de Itaporanga, ela merece toda a deferência, respeito, e a agricultura familiar é a roda econômica mais forte que nós temos no município. Hoje ela gera mais de 7 mil empregos. Só o leite, professor Valtir, nós acreditamos, conversando com o produtor, conversando com o Ilmon da Cooperaf, só de leite mensalmente gira na economia aqui da nossa cidade, do nosso município, em torno de 15 milhões de reais. E eu acredito que mais 10 milhões nas outras atividades, ou seja, são 25 milhões de reais que ajudam muito a nossa economia aqui. Vou dar um exemplo. Essa empresa, né, de 7 mil empregos, com capital dividido em mais de 3.500 propriedades, eu acredito que ela emprega mais do que a Superfrango. É lógico que a Superfrango ela paga mais impostos lá para o município de Itaberaí, né, ele tem esse retorno. Mas a preocupação primeira aqui é o emprego, é as pessoas que estão sobrevivendo, né, e que tem na agricultura familiar a sua fonte de receita. Então isso é muito importante a gente mencionar isso aqui.
E como que a gente poderia fazer isso, professor Valtuir? Na verdade, já tem um loteamento aprovado ali do Toninho Mota, ao lado da área do polo vestuário. E eu já anexei a área pública, né, à área do polo vestuário com essa visão, né, com esse planejamento, enxergando que ali nós poderemos instalar essa fábrica, certo? Então a área a gente já tem ela definida e no mais é buscar recursos. A gente sabe que, como eu disse, eu acredito que o governo federal não pode continuar como está nesses 2 anos, o governo estadual também, sem nenhum tipo de investimento. Então eu acredito, então nós vamos lutar por isso. E é bom dizer também que aqui estão as prioridades, professor Valtuir, porque na primeira gestão eu priorizei a infraestrutura regional, Itaporanga era final de linha, nós resolvemos. A educação, a gente não tinha salas de aulas, nós resolvemos. Saúde, nós reconstruímos o hospital municipal, concluímos 5 postos de saúde, estamos agora reformando o hospital municipal. Então, assim, os gargalos que a gente tinha em infraestrutura nessas áreas tão importantes, as rodovias pavimentadas ajuda no fluxo de clientes para o nosso comércio dos municípios vizinhos, fortalece o nosso comércio, gera emprego. E a infraestrutura de saúde e educação também é importante, que dá melhores condições para atendimento. Agora, professor Valtuir, isso tudo demanda que acabou ocupando outros interesses mais localizados, mas que a gente tinha que priorizar. E para essa próxima gestão, o campo é a nossa primeira prioridade na próxima gestão. Com infraestrutura, pontos de concreto, bueiro, porque realmente nós não temos mais madeira. A questão de fortalecer a agricultura familiar, de agricultura, inclusive é compromisso meu com a agricultura familiar, que o secretário de agricultura será indicado por eles, foi reivindicado também pela categoria uma subsecretaria ou talvez uma superintendência da mulher do campo, que também vai ser indicado por eles. E a meta é essa, nós precisamos de adquirir mais uma patroa. Estou aproveitando aqui porque nós falamos da agricultura, professor. Talvez a gente não volte nesse assunto porque ele é muito importante. Nós vamos adquirir, está no nosso plano de governo também, mais uma patrol para poder atender. Nós conseguimos 2, adquirimos uma com recurso próprio e através da nossa candidata vereadora Augusta, que na época ela era do Território da Cidadania, nós conquistamos mais uma patrol e um caminhão, certo, para Itaporanga. E agora nós precisamos de adquirir mais uma e uma escavadeira hidráulica, que é a máquina que nós estamos precisando para poder fazer essa infraestrutura. Então, professor, aí a gente vai trabalhar, né, com esses recursos, construir, preocupados em agregar valor ao leite, né? O leite hoje está em torno de R$ 2,20, R$ 2,30, parece que hoje foi R$ 2,35 o litro, né? Graças ao sistema de cooperação que existe, porque o pequeno hoje está vendendo o leite dele do mesmo preço do grande produtor. Mas se a gente transformar aí, retirar a manteiga do leite, pasteurizar o leite, que uma caixinha de leite acho que é cinco reais. Então, uma forma da gente agregar valor, renda para o produtor rural e também gerar emprego. Então, é com esse foco. Agora, a gente precisa de criar, a gente precisa de planejar, e como o problema de infraestrutura a gente conseguiu resolver, e eu posso empenhar o nosso trabalho, a nossa influência com o deputado no orçamento em Brasília para a gente conseguir os recursos para construir essa indústria. Beleza. Professor Lucas? Tudo bem, Valtuir. Eu continuo com a pauta da educação, mas agora ligado mais diretamente ao município.
Candidato Barros, no plano de governo, o desfile de 7 de setembro aparece como prática cultural. Desde o processo de redemocratização, os desfiles militares foram perdendo relevância porque a sociedade foi cada vez mais identificando esses desfiles com o período da ditadura militar. Porém, com o recrudescimento da democracia no Brasil, os desfiles militares eles começaram a reaparecer. Na sua concepção, incentivar e promover o desfile militar não seria uma prática saudosa à ditadura militar? Eu penso que não. Eu acho que a gente... eu acredito assim, que nenhum extremo ele é benéfico. Eu acho que todo extremo, professor, ele é maléfico para a sociedade. Eu acho que a gente não pode ter uma extrema direita e nós não podemos ter uma extrema esquerda. Eu acho que a evolução do ser humano, ele tem nos ensinado isso. E eu vejo assim, o desfile mais ligado à questão da cultura, né? A gente, quando via a fanfarra, eu via a fanfarra do ginásio aqui de Itapuranga, eu era uma criança e nem ligava aquilo, nem sabia ligar a questão militar em relação a isso, né? Então, é mais uma questão de cultura mesmo, está mais ligado à cultura. Nós resgatamos a fanfarra, que foi uma coisa assim extraordinária aqui para a nossa cultura, professor. E, inclusive, os pais, né, foram participar da fanfarra para poder estimular os filhos a participarem da fanfarra. Então, assim, eu não vejo por esse lado. Eu vejo mais na questão mesmo por acreditar que a gente precisa de preservar a nossa história, a nossa cultura. Quem preserva a sua história, a sua cultura, é um povo que vai ter identidade. O povo que tem identidade, ele vai reivindicar com mais força e convicção e sabedoria os seus direitos. E eu sou totalmente contra a ditadura. A democracia ela tem que cada vez mais se fortalecer. Eu acho que esses arroubos, né, de governo militar, o presidente militar, alguma coisa assim nesse sentido, eu acredito que isso a gente não vai perder as conquistas que nós temos pela democracia. Mas é isso. Eu penso o desfile de 7 de setembro, uma data para a gente comemorar, que é histórica mesmo, na independência do Brasil, a questão local, né, da cultura, né, da nossa história e da nossa identidade. É nesse sentido. 7h49, Divino Magalhães. Candidato Davi, o senhor falou que talvez nem voltaria, talvez não daria tempo para voltar à agricultura. Eu acredito que seja interessante. Quando o senhor falou eu tinha esse item na pauta também, quanto à construção da fábrica de manteiga de leite e a pasteurização do leite. Agora, a minha pergunta, eu ainda insisto, como que o município vai virar um trocador de atividades privadas nesse sentido? E tem mais outra pergunta em cima desse mesmo tema agricultura. Aqui na linha C, desse mesmo tema agricultura familiar, o senhor fala de contratar veterinários, agrônomos e técnicos agrícolas para fazer uma equipe técnica para fazer a assistência técnica da agricultura, não só da agricultura familiar, mas da agricultura do município de Itapuranga. Mas esse tema a gente já viu em todos os planos de governos das eleições passadas. Inclusive eu estava verificando, eu tenho do senhor lá nos outros itens, tinha esse mesmo tema. E por que então esse tema volta agora, não foi contratado até agora para a realização quando o senhor está no governo? Então são esses dois pontos que eu queria que o senhor esclarecesse. É claro que a gente não está perseguindo, não está nada. É só, como o Holder lá falava, para dialogar com o plano de cada governo.
Então, Divino, na verdade, a ideia da fábrica ela não vai ser municipal, não. A ideia da fábrica é a gente viabilizar o recurso e isso será entregue à agricultura familiar, à cooperativa. Eles é que vão gerir isso, entendeu? O município apenas vai colocar a influência política, a gestão política, de política pública para o setor, né, para viabilizar os recursos e desenvolver. Qual que é a compensação social? Emprego e renda para o pequeno agricultor e emprego para aqueles que precisam do emprego. Então seria nesse sentido, ela não seria municipal. Em relação aos técnicos, nós contratamos, inclusive nós fizemos convênio com a Emater e a gente manteve lá agrônomo, um agrônomo lá à disposição da Emater, na parceria da Emater, num convênio. E nós temos também um outro engenheiro, eu não vou me lembrar aqui, mas é um engenheiro agrícola que eu não me lembro o nome dela, que também está lá na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento, à disposição do produtor. Só que aí esse convênio com a Emater, para fazer esse convênio a gente tinha que pagar uma quantidade para o governo e que nós entendemos que isso não seria viável. Mas assim, tudo é questão de ambiente. A gente iniciou sim o processo com essas contratações e agora a ideia, porque nós, até por uma questão de redução de gasto, nós reduzimos parece que 4 ou 5 secretarias. Meio Ambiente e Agricultura ficou junto. Na próxima gestão nós vamos fazer essa separação, né? Vai ser Agricultura, até pode ter Meio Ambiente junto lá, mas vai ser Agricultura e a indicação do secretário será pela Agricultura Familiar e nós vamos, e aí sim, a gente contratar esses profissionais. Eu acho que o ambiente econômico hoje do município, apesar das dificuldades, ele foi bem trabalhado para que a gente possa ser mais efetivo, ter mais intensidade nessa assistência ao produtor rural, com tecnologias. Agora, a gente tem que saber também, tem que entender que a gente vai orientar, mas o produtor, né, através da cooperativa, né, do sindicato, eles também têm que contratar esse pessoal, porque só o município não dá conta. Mas a gente vai ajudar a planejar e dar uma assistência, pelo menos, para fortalecer e melhorar ainda mais a questão da produtividade e a qualidade daquilo que nós colhemos lá no campo. 7h54. Já estão falando mas eu queria falar de meio ambiente, né? Na linha G, fala da coleta seletiva. E aí a gente sabe que tem toda uma discussão sobre isso, passa por uma questão de reeducação das pessoas. Eu queria que o senhor falasse um pouco como será feita e como será implantado essa questão da coleta seletiva aqui na cidade de Itapuranga. Então, professor Voltei, eu tentei assim, por alguns meios, né, implantar uma cooperativa. O pessoal que faz já essa coleta, que vai lá, pega o papelão, o plástico, aquilo que é reciclável, mas assim, ainda, porque para a gente montar uma cooperativa, as pessoas precisam de ter aquela consciência para poder participar. Então a gente teve dificuldade, teve uma empresa que queria vir para Itapuranga, queria fazer essa coleta seletiva lá no aterro controlado, mas aí acabou também que não prosperou, entendeu? Hoje, professor Walter, hoje nós temos pessoas que vêm de fora, acho que, salvo engano, de Rubiataba, vem um pessoal lá e busca aqui o que é reciclável, o papelão, o plástico, então a lata, né, essas coisas aí, essas pessoas têm vindo aqui buscar. Mas a gente tem um pessoal que mora aqui no Matadouro, né, até envolve uma questão social também,
e esse pessoal faz essa coleta. Mas a ideia, né, a ideia nossa é nesse sentido mesmo, é a gente estimular, né, pessoas que talvez estão desempregadas, que já fazem a busca, né, sobrevivem da coleta e venda de lixo reciclável. A ideia é a gente organizar esse pessoal, que com essa organização a gente eles podem adquirir um caminhão, eles podem ter um espaço para poder selecionar esse material e agregar renda também, melhorar o rendimento desse pessoal e resolver um problema social. É nesse sentido, e com isso a gente vai reduzir também o volume do lixo que é colocado lá no aterro. Agora, professor Walter, a gente precisa muito dessa conscientização, cada cidadão se conscientizar, né, para isso acontecer, porque se o município adquirir um veículo para poder fazer recolher o lixo separado, provavelmente ele será pouco usado, né, porque não se faz essa coleta seletiva. Mas a gente tem que continuar insistindo nisso, conscientizando as pessoas para que a gente possa, até empresa de fora, esse pessoal que vem de fora, se tivesse a coleta seletiva, a gente já estabelecia um local, aí o pessoal vem em busca até nascer essa consciência aqui de Itaporanga, de pessoas aqui que queiram investir nesse negócio. Então, seria assim nesse sentido. 7h58, já estamos passando dos 35 minutos, né, de conversa aqui. Divino, vamos rodar. Ainda nesse mesmo tema, meio ambiente, o senhor diz na linha C, retirada de construções sobre as nascentes do Parque da Represa Milton Camilo de Faria. Até então, para mim, ela tinha outro nome, mas você está falando de Milton Camilo de Faria. Parece que esse processo já foi feito, não? É uma primeira pergunta. Aí, no outro sentido, ainda na questão do meio ambiente, o senhor diz que aqui na linha H, vai incentivar uma construção de lago em cima do Barrinha, do córrego Barrinha. Isso não é um contrassenso, o candidato, quando, por exemplo, como que é, esse lago sendo construído pela iniciativa privada em cima de um córrego que é de suma necessidade para a comunidade itaporanguense, principalmente para a proteção das margens dele? Em relação à represa, isso nós já fizemos, né? Nós iniciamos o processo, na verdade, Divino. Eu adquiri, né, algumas pessoas que estavam em cima das nascentes lá, nós fizemos permuta, né, com lotes, nós fizemos algumas negociações, evitamos construções lá. Hoje a gente não autoriza mais nenhuma construção ali, mas é um processo que precisa de continuar. A gente tem construções que ainda estão em cima de nascentes ali na represa. E não é um processo muito fácil da gente fazer, porque tem avaliação dos imóveis, né? Geralmente o imóvel lá é de um preço, os imóveis do município é um preço mais alto, então a gente tem essas dificuldades. Isso tudo acontece por falta de planejamento, porque se tivesse acontecido de forma planejada no passado, né, com certeza o volume de água ali da represa seria outro, a preservação ali das nascentes ali estaria mantida, né, com as variedades nativas ali, então seria, inclusive animais, né, que poderiam estar se alimentando ali dessas variedades nativas ali. Então, nós precisamos de continuar. Em relação ao Barrinha, veja bem, isso é uma preocupação que nós temos com o abastecimento de água da cidade. Porque o represamento ali, ele não vai ter, é lógico que a gente vai fazer isso tudo com estudos de impacto ambiental. E é bom a gente nos remeter, Divino, para o Canoas, o clube de pesca aqui, né?
a importância que teve ali o Canoas, não só na questão do turismo, na questão econômica, na questão da geração de emprego, mas também na questão ambiental, né? Ali está tendo todo um cuidado. Eu cobrei da Saneago, aonde que tinha redes ali, que não tinha redes de esgoto, nós cobramos, como na Chácara Dona Preta, alguns PVs ali de esgoto sanitário que quando chovia derramava, cobrei, foi lá e resolveu. E a gente precisa, ali também é outra área que tida como lotes, e nós não podemos absolutamente deixar construir nada. São áreas de preservação ambiental. E então é nesse sentido, mas o Barrinha hoje ele não vai interromper o abastecimento de quem precisa da água dele e tem propriedade na margem, e por outro lado poderá ser um reservatório de água, porque a gente discute isso também, Divino, inclusive uma barragem no Rio Canastra, para poder abastecer a cidade em função da redução das águas do Rio Canastra a cada ano que passa. Então, a gente tem essa preocupação ambiental, mas nós precisamos de ter água para poder abastecer aqui a nossa cidade, como a represa, o lago, o Canoas, como ali o Tião Louquim e quem sabe futuramente o Barrinha, são reservas de água que a gente vai poder utilizar para abastecer a cidade. 8h03, lembrando que nós estamos já na parte final, né? Faltando aí 14 minutos para poder encerrar. Professor Lucas. Tudo bem, Valtuir. Agora eu vou com candidato Davi, eu vou com a pauta da assistência social e cidadania. No plano de governo, menciona a garantia de direitos diante dessa pauta, como combate à violência de gênero, reduzir a desigualdade social e outras políticas públicas capazes de garantir dignidade. Quando o plano de governo fala em direitos, menciona-se o direito das mulheres, dos idosos e das crianças. Minha pergunta é: o porquê da não inclusão da garantia de direitos à população negra e à comunidade LGBTQ no plano de governo, e se existe uma preocupação com essas minorias também, Davi? Sim, professor, eu acho importante a pergunta. Eu encaro essas coisas com tanta naturalidade que talvez a gente passe despercebido, mas quando a gente fala em garantia de direitos, eu acho que é de todo cidadão, independentemente, né, da sua etnia, da sua cor, né, das suas preferências, enfim. Eu acho que o cidadão, ele tem que... E a gente não faz na nossa gestão, nós não fazemos essa distinção, essa acepção de pessoas. Eu acho que o cidadão, ele tem que ser igualmente tratado em qualquer circunstância. Então, a gente tem desenvolvido nessa questão do mês da mulher, de outros programas, o combate o mês da mulher, a gente preocupa muito com a saúde, a questão da prevenção, porque toda a infraestrutura vai para o campo, principalmente para o campo. O pessoal tem reclamado porque esse ano, em função da pandemia, nós não pudemos fazer. Então, muitas mulheres do campo não fizeram a prevenção. E assim, a gente atende todo mundo, a gente diz a mulher, mas também o homem, né? O homem também, o homem é muito mais descuidado até do que a mulher, né? Nas prevenções. Mas enfim, independentemente, né, o setor público das preferências, né, da questão sexual, a gente, como representante, como gestor, a gente tem que ter políticas para atender a todas as pessoas. A criança, a violência contra a criança sexual, né, doméstica, é uma preocupação maior, porque a criança ela é indefesa, né? Então a gente
a gente tem tratado isso assim muito aberto com a sociedade, muito aberto. O NEAM, nós criamos o NEAM aqui justamente para isso, para receber, para ouvir as pessoas. A doutora Giovana, ela é fundamental, além de ser mulher, é delegada, e aí as pessoas conversam com ela. Então, mas assim, essa questão do direito, das ações sociais, a gente tem sido muito efetivo na gestão para poder estar, para que as políticas possam mudar a vida de algumas pessoas, principalmente na questão da violência. 8:07, Divino Magalhães? Candidato Davis, eu ia voltar um pouco ao tema ambiental, tinha mais 2 observações, mas como a gente não pode desassistir outros temas, eu vou saltar um pouco aqui para a gente falar de outro assunto devido ao tempo. Nós pensamos que 1 hora seria o bastante, o suficiente, parece que está um tempo diminuto, mas é porque são muitas coisas. O senhor fala que na questão da cultura, mas eu vejo que dá para fazer indústria, ou então esporte, ou até lazer. Eu vou ficar no melhor lazer, cultura e indústria. O senhor fala de criar um festival gastronômico lá na área da cultura, na linha G. Criar um festival gastronômico, cedendo os produtos ou a comida da folia, e também criar a feira de exposição de amostras dos produtos produzidos nas confecções itapuranguenses, ou então a indústria da moda. Mas eu só lembro, senhor, no plano de governo do senhor anteriormente já existia isso, só não existia especificamente na questão da gastronomia dos produtos da folia. Essa feira não foi criada, e nem o festival gastronômico. E dessa vez, o senhor sendo reeleito, sai mesmo? Então, Divino, é importante, olha, tudo é um processo, né? Eu adquiri aquela área, né, do Estado, o Estado transferiu para o município a área do polo vestuário. Depois nós perdemos a eleição, teve uma ruptura, tentou-se lotear e vender os lotes ali, ainda bem que os empresários não deixaram. E aí eu tive que desfazer isso tudo. E aí criei a lei, o condomínio, inclusive nós já doamos 10 lotes lá para o pessoal construir os galpões industriais lá de confecção, e já era para ter instalado água e energia. Nós recuperamos o poço que tinha lá, a Saneago vai fazer o reservatório de água e a instalação, uma parceria. Vai dar mão de obra e os tubos para fazer a rede de distribuição de água, e a prefeitura entra com a máquina para fazer as valas. O projeto também já está aprovado na Enel de energia, né, para poder botar energia lá, o que falta. Então, infelizmente, é a questão do recurso, né? Se a gente tivesse o recurso, isso já estaria pronto. Mas eu volto a insistir, porque a indústria de confecção merece destaque aqui, porque com o polo implantado nós vamos gerar mais de 2.000 empregos ali, viu, Divino? Então é muito importante. E a feira, eu até me lembro, a gente discutiu isso com o professor Valtuí, até uma ideia dele lá atrás, até para a gente fomentar aqui, trazer o turismo. E a questão da comida é para também... uma motivação para o pessoal ver o que nós produzimos aqui na indústria de confecção. Camisaria, o setor de camisaria de Itapuranga é respeitado no Brasil inteiro, é vendido para o Brasil inteiro, mas isso fica um pouco desconhecido. Por exemplo, com a 44 esse tempo todo fechado, eu acho que isso é um crime, não poderia estar mais fechado, já tinha que ter resolvido isso. Até a nossa condução aqui durante a pandemia aqui do comércio, ela foi diferente, porque a gente, para evitar que a gente tivesse um colapso econômico aqui em Itapuranga, graças a Deus a gente conseguiu amenizar, mas isso precisa de acontecer, Divino. Isso também para essa próxima gestão, com a nossa eleição, se Deus quiser, eu vou continuar perseguindo isso, porque
são rodas econômicas que existem aqui em Itaporanga que nós precisamos de fortalecer. 8h11, eu tenho que encerrar, foi 14, a gente encerra para as considerações finais. Eu quero tocar num assunto do esporte, né? E aí, Davos, no plano de governo traz assim, eu vi lá assim, porque nós, na verdade, as pessoas acham que o esporte é o futebol, né? Porque, de fato, isso, quase em todo o seu interesse, mas eu queria que, como é que seriam as outras práticas esportivas? Isso também está no horizonte, porque para mim não ficou muito claro no plano de governo essa questão da natação, atletismo. Isso também está nesse horizonte do esporte? Sim, professor. Veja bem, aqui nós temos um problema de infraestrutura, né, com os ginásios de esportes, porque eles são do Estado, né? O Estado até ficou de repassar para o município e repassar os recursos para a gente poder reformar e melhorar, né, até espaço para isso. A questão de natação a gente desenvolve com as crianças da BB Comunidade, né, que é importante, geralmente crianças carentes, mas eu tenho também, assim, dentro dessa proposta, a criação de parques infantis, não só na cidade, mas nas escolas, né? Nós precisamos de fazer isso na escola. E vou continuar persistindo com o sonho de fazer uma piscina na escola século XXI, que é a Escola Municipal Vera Cruz, porque nós temos espaço e nós podemos incentivar a natação, né? E outros tipos de esporte. A questão está mais vinculada à cultura, mas o público é o mesmo, a questão da música, né? Com os alunos da BB Comunidade é uma coisa que realmente tem se desenvolvido, o Sidmar tem feito um grande trabalho nesse sentido. Mas nós temos preocupação, sim. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai equilibrar entre a internet com a criança. Hoje o menino chora, a mãe dá um celular para ele, dá um celular para ele parar de chorar, para ele ver né? Então a gente precisa de resolver isso e a criança vai sentir desejo novamente pela prática esportiva. Mas é a questão de parques infantis na cidade, a gente tem espaço e priorizar isso para a próxima gestão. Candidato Davis, você tem 3 minutos para suas considerações, para a gente poder encerrar essa nossa rodada de conversa, que é a roda de entrevista. Olha, eu quero inicialmente agradecer à Rádio Alternativa, a você, professor Valtuí, ao professor Lucas, ao Divino Magalhães, né, por essa oportunidade, esse bate-papo, pela riqueza, pela importância, e é importante para que o eleitor conheça bem o conteúdo e as propostas de cada candidato. Mas eu quero falar com você que está me ouvindo. É muito importante a sua decisão no dia 15 de novembro, porque nós sabemos que nós estamos passando por uma pandemia e que nós vamos ter, né, todos os economistas dizem isso, nós teremos um 2021 com muitas dificuldades financeiras. E nós precisamos de ter na prefeitura um prefeito que tem um legado de trabalho, obras e ações já entregues à população para nos ajudar, né? Ajudar o município de Itaporanga a fazer essa travessia, né? Conduzindo o leme do barco em águas tranquilas rumo a um porto seguro. Eu sei, né, que eu estou disputando o meu 3º mandato. Mas em cada mandato nós fizemos o diferencial. No primeiro, nós fizemos o diferencial da infraestrutura regional, com as ligações asfálticas. Nesse segundo, nós resolvemos o problema de infraestrutura, de saúde, de educação. Professor aqui no município, ele é bem remunerado. Nós aprovamos o plano de carreira, o estatuto está lá na Câmara Municipal para ser aprovado e nós não tiramos direito nenhum de nenhum servidor, principalmente professores que tiveram os direitos tirados pela Assembleia Legislativa, como quinquênio e licença-prêmio. Nós, pelo contrário, nós estamos concedendo a insalubridade, o mínimo de 10%, o máximo de 20%, aliás, o médio de 20% e o máximo de 40%. Ou seja, então nós estamos preocupados com todas as áreas.
E nessa próxima gestão, nós vamos investir em infraestrutura urbana. O deputado Zé Nelton nos garantiu 20 milhões no orçamento do governo federal, porque ele vai fazer parte da comissão mista de orçamento, vai botar dinheiro para resolver o problema de asfaltamento dos bairros. Eu quero investir também em infraestrutura rural. E eu quero, para isso, eu preciso do seu apoio e do seu voto. No dia 15 de novembro, vote Davis 45 e Maurinho Vice. Muito bem, em cima do ponto, é isso mesmo, né? A gente obedece, obrigado ao candidato Davis, pontualíssimo, né? 1 hora pontualmente certinho para a gente, até o segundo foi, se a gente conseguir fazer isso, é importante, por isso que a gente, né, pede aqui a essência dos candidatos e agradecer aqui a presença do candidato Davis Soares.